Boa tarde, pessoal! Eu sou a Gabriela e vou dar continuidade ao terceiro seminário do Grupo PET sobre expansão rápida da maxila. Nesse vídeo, preparamos 3 casos clínicos com diferentes abordagens. Espero que vocês gostem. O primeiro caso é de uma paciente que tinha 5 anos e 6 meses quando começou a ser atendida na FOB. Pela análise facial da paciente, percebe-se que a linha média dos dentes praticamente segue a linha média facial. Além disso, ao sorrir, a paciente não mostra os incisivos superiores como deveria acontecer em normalidade. Na foto de perfil, percebe-se uma deficiência de crescimento antero-posterior da maxila, evidenciado pelas linhas em vermelho. Nas fotos intrabucais, pelas fotos oclusais, que são as 2 fotos embaixo, observa-se a dentição da paciente completamente decídua. E na primeira foto, percebe-se uma mordida cruzada posterior unilateral, apenas do lado direito, como resultado de uma atresia maxilar transversal. No lado esquerdo, representado pela terceira foto, essa mordida cruzada não acontece. Na foto ao meio, percebe-se uma mordida cruzada anterior, o que dá a característica clínica de não aparecimento dos incisivos superiores ao sorrir, como vimos na foto de perfil anteriormente. E isso é resultado da deficiência de crescimento antero-posterior da maxila. A paciente não apresenta nenhum problema maxilar vertical, e nesse caso foi indicado o uso do expansor de maxila. Após 20 dias do início do tratamento, obteve-se o seguinte resultado: correção da mordida cruzada posterior, então o tratamento para atresia maxilar transversal foi efetivo, evidenciado pela primeira foto, além da formação do diastema entre os incisivos centrais superiores, que é um sinal característico de que houve separação da sutura palatina mediana. Porém, a deficiência de crescimento antero-posterior permaneceu, mas, dessa vez, não temos mais uma mordida cruzada anterior, e sim uma mordida topo a topo. Observe essa imagem mais ampliada. Para a correção desse defeito na região anterior, utilizou-se uma máscara de tração reversa, em que elásticos foram ancorados nos ganchos do próprio expansor, com o objetivo de tracionar a maxila para anterior. E após 30 dias, o problema anterior foi completamente corrigido. Se lembrarmos da situação antes do uso da máscara de tração reversa, como mostrado nas imagens, percebe-se um resultado muito satisfatório. Após 2 meses, a paciente voltou para controle e observa-se a manutenção dos resultados obtidos com o uso do expansor e da máscara de tração reversa, ou seja, a correção da mordida cruzada posterior e anterior, além da migração dos incisivos centrais superiores em direção à linha média, e isso é completamente normal após o uso do expansor, resultando em um fechamento natural do diastema formado. O segundo caso refere-se a uma paciente que tinha 12 anos quando iniciou o tratamento na FOB e, pela análise facial da paciente, nota-se que, ao sorrir, a paciente tem o hábito de colocar a língua entre a arcada superior e inferior. Além disso, na foto de perfil, nota-se um perfil considerado normal com o ângulo nasolabial adequado. Nas fotos intrabucais, pelas fotos oclusais, percebe-se a dentição permanente completa da paciente. Na primeira foto, nota-se uma mordida cruzada posterior unilateral, apenas do lado direito, como resultado de uma atresia maxilar transversal, além de uma mordida aberta, observada na foto do meio, como resultado de uma falta de desenvolvimento nos incisivos, causada por um hábito deletério, no caso, a interposição da língua. A paciente não apresenta nenhum problema maxilar sagital e, para esse caso, também foi indicado o uso do expansor de maxila, mas aqui foi utilizado o expansor diferencial de maxila, que está sendo representado nessa imagem. Essa paciente fez parte de uma pesquisa desenvolvida na FOB pela professora Daniela Garibe, em que foi utilizado o expansor diferencial de maxila, o qual foi desenvolvido e confeccionado também pela professora Dani Garibe em parceria com o Centrinho. A diferença é que esse tipo de expansor consegue realizar a expansão diferencial do arco maxilar. Se observarmos na foto, esse expansor possui 2 locais de ativação, um anterior e um posterior, que podem ser ativados de forma independente um do outro.
O local de ativação anterior é responsável pela expansão do segmento anterior da maxila e o posterior pela expansão do segmento posterior da maxila. Comparativamente, o expansor usado no caso anterior possuía apenas um local de ativação, e quando este local era ativado, tanto o segmento posterior como o anterior sofriam a mesma força e, consequentemente, eram expandidos igualmente. Após 10 dias de uso, percebe-se a correção da mordida cruzada posterior unilateral e o aparecimento do diastema entre os incisivos centrais superiores. Como a paciente fez parte dessa pesquisa na FOB, a ativação do expansor seguiu um protocolo em que, nos primeiros 7 dias, foi feita uma ativação anterior e posterior, e do 8º ao 10º dia foi feita somente a ativação anterior. Por isso, o expansor apresenta um espaçamento maior no ramo anterior do que no posterior. 2 meses após, a paciente voltou para o controle e observa-se a correção total da mordida cruzada posterior e o fechamento natural quase que completo do diastema entre os incisivos centrais superiores. Após 6 meses, a paciente voltou novamente para um acompanhamento e o resultado obtido foi este mostrado nas imagens. Vale ressaltar que essa paciente não realizou nenhum outro tipo de tratamento para direcionar o posicionamento correto dos dentes. Foi usado apenas o expansor diferencial de maxila. Essa imagem representa em um maior aumento a perfeição do posicionamento dentário. E, se compararmos com a situação inicial, obteve-se um resultado bem satisfatório e muito estético. Por fim, o terceiro caso refere-se a uma paciente que tinha 19 anos quando iniciou o tratamento na FOB e pela análise facial da paciente, percebe-se que ao sorrir a paciente tem uma mordida anterior com tendência topo a topo. Na foto de perfil, observa-se um perfil considerado normal com ângulo nasolabial adequado. Antes de apresentar esse caso, precisamos relembrar o que já foi dito pelo Kaique, que a efetividade da expansão rápida da maxila é maior em crianças, visto que a maturação óssea da sutura ainda não aconteceu, portanto, a força necessária para separá-la não é tão grande. Em adultos, essa maturação já está bem desenvolvida e por isso fica mais difícil de conseguir quebrar a sutura e expandi-la apenas com o uso do expansor, como foi mostrado nos casos anteriores. Se usássemos somente o expansor em adultos, ao invés da sutura ser quebrada, os dentes posteriores sofreriam uma vestibularização decorrente da força aplicada. Por isso, em adultos, é necessária uma força maior para quebrar a sutura palatina mediana. Antigamente, realizava-se a expansão de maxila assistida cirurgicamente, mas, por ser um procedimento muito traumático e desconfortável para o paciente, atualmente prefere-se utilizar a expansão rápida de maxila associada a mini-implantes, que abordaremos a seguir. Voltando ao caso clínico, nas fotos intrabucais, pelas fotos oclusais, nota-se a dentição completamente permanente da paciente. Na primeira foto, percebe-se uma mordida cruzada posterior bilateral. Dessa vez, afeta tanto o lado direito como o lado esquerdo e também é resultado de uma atresia maxilar transversal. A mordida cruzada posterior dessa paciente não é tão evidente como nos outros casos, pois, se observarmos as imagens oclusais do arco inferior, percebemos que os dentes posteriores estão bem lingualizados. A linha em vermelho mostra o local em que deveriam estar as cúspides vestibulares dos molares e premolares. Se estivessem nessa posição adequada, certamente a mordida cruzada posterior seria bem mais evidente. Além disso, observa-se uma tendência de mordida topo a topo. Nesse caso, também foi indicado o uso de expansor de maxila, mas associado a mini-implantes, por ser uma paciente adulta. Essas fotos mostram a cimentação do expansor e logo em seguida foram ancorados 4 mini-implantes no osso maxilar. Nessa imagem, em maior aumento, os mini-implantes ficam mais evidentes e eles só são ancorados após a cimentação do aparelho. Então, a posição do expansor serve de guia para determinar o local de instalação dos implantes. Após 30 dias, obteve-se os seguintes resultados: correção da mordida cruzada posterior e formação do diastema nos incisivos. Nessa foto, podemos ver mais de perto tanto que o aparelho foi expandido, sendo que os mini-implantes se movimentaram junto, e isso indica que o osso maxilar realmente foi movimentado.
Como já dito pelo Kaique, deve-se parar de ativar o expansor quando as cúspides palatinas dos molares superiores entram em contato com as cúspides vestibulares dos molares inferiores. E isso pode ser muito bem visualizado nessas duas imagens na lateral da tela. Nessa radiografia panorâmica, observa-se esse espaço radiolúcido, que corresponde ao local em que a sutura foi quebrada e separada, e onde haverá posteriormente neoformação óssea, e também esse espaço radiopaco, que corresponde aos mini-implantes, os quais estão realmente ancorados no osso maxilar. Esse corte frontal da tomografia computadorizada de feixe cônico nos mostra como houve separação efetiva da sutura palatina mediana apenas com o uso do expansor associado aos mini-implantes, ou seja, o tratamento mostrou-se realmente efetivo sem a necessidade de um procedimento cirúrgico mais invasivo, mais destrutivo, como acontecia com a expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. Nesse corte da tomografia, percebe-se como a separação aconteceu em toda a extensão da sutura, desde a espinha nasal anterior até a posterior. E para finalizar, serão apresentados 2 vídeos de fotos durante todo o tratamento dessa paciente. Primeiro em uma visão oclusal e posteriormente em uma visão frontal. Observem. Para concluir nosso seminário, podemos afirmar que a deficiência transversal da maxila não se autocorrige e o tratamento deve ser realizado o mais cedo possível. Além disso, é necessário adequação no tratamento dependendo da idade do paciente. Como foi dito, pacientes adultos requerem um tipo de expansão diferente do método utilizado em crianças. Por fim, é de extrema importância que os protocolos de ativação e contenção sejam seguidos corretamente, para que haja efetiva separação da sutura e posterior neoformação óssea. Então, chegamos ao final de mais um seminário do Grupo PET. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante o conteúdo. Caso tenham ficado com alguma dúvida, manda pra gente, vamos tentar respondê-las. E não se esqueçam de acessar nossa página no E-Disciplinas e responder rapidamente um questionário, a fim de consolidar o conteúdo e contar presença em nossas atividades. Muito obrigada!